tão bonito ver um mercado, supermercado cheio de produtos de diferentes origens, não é produto de uma marca só. Não sei se vocês lembram daqueles vídeos que a gente via dos mercados antigamente, que era tudo bem vazio, que não tinha quase nada nas prateleiras. Agora, ó, já tá bem estruturado, bastante coisa, com variedade, e o preço, padaria, ó, e o preço tudo em dólar. Quer dizer, concorrência, com diversificação, diversidade de alimentos, de bebidas, de tudo, as pessoas podendo acessar isso. Que coisa linda, né? Que coisa linda, é impressionante. Em pleno século XXI, isso não ser uma coisa normal em todo o país, cara. Vocês viram aí, né? A gente abriu o programa com esse vídeo da Venezuela, Degô. Só antes da gente entrar nos temas nacionais, é tão bonito ver isso, né? Tão bonito ver um mercado, supermercado cheio de produtos de diferentes origens, não é produto de uma marca só, quer dizer, concorrência, com diversificação, diversidade de alimentos, de bebidas, de tudo, as pessoas podendo acessar isso. Que coisa linda, né? Que coisa linda, é impressionante, em pleno século XXI, isso não ser uma coisa normal em todo o país, cara, é impressionante. Agora vê aí a mudança na Venezuela só com a retirada daquele cafajeste do Nicolás Maduro. Pois é, Cláudio, sem filas, né? Sem voucher, sem limites mensais do que você pode adquirir. Mas é isso o que o socialismo do século XXI, do Chávez, que depois foi seguido pelo Maduro, prometia. Pobreza, miséria, ausência total de produtos, falta de esperança, falta de expectativa. Não é nada diferente daquele roteiro que já vinha lá atrás, da União Soviética, dos países da órbita de influência soviética, do que foi a Albânia até há muito pouco tempo. É a carência, é a falta de tudo que as pessoas precisam para sobreviver dignamente. Graças a Deus e ao Trump, a situação está começando a mudar. A população está começando a voltar a ter um mínimo de dignidade, começando pelo mais básico ali, que é o poder consumir. A população precisa ter esperanças. E é isso que nós estamos começando a ter aqui no Brasil também, Cláudio. Esperança, estão nos deixando sonhar. Júlia, quer comentar aquele vídeo lindo ali? Quando a gente vê aquele mercado com produtos, a gente vê exatamente o funcionamento que se espera de uma economia. E por que houve a escassez de produtos, né, de oferta de produtos na Venezuela? Porque o governo venezuelano colocava em prática aquilo que é a premissa da política econômica socialista, que tudo tem que passar pelo controle do Estado, que é o Estado que decide o que deve ser produzido, na medida, por quem, com qual preço. Mas o curioso é que a gente ainda observa muitas pessoas ainda absorvendo certas propostas. Aqui no Brasil também. Eu converso com muita gente e semana passada, por exemplo, estávamos falando sobre a proposta de regulamentação do serviço por mobilidade urbana aqui no Brasil. E uma pessoa defendendo o projeto de lei que traz ali o preço que pode ser cobrado por quilometragem, que a empresa deveria repassar por quilometragem. E eu explicando que aqui no Brasil, né, a nossa Constituição veda ao Estado definir o preço dos produtos. Porque quando você tem o Estado definindo o preço dos produtos, o que você observa não é no longo prazo não, gente, é no curto prazo. É exatamente a escassez da oferta de produtos. É isso o que acontecia na Venezuela. O governo, no afã de controlar a subida dos preços, de tentar controlar a inflação, ele definia o custo que cada produto deveria ser vendido. Isso também acontecia na Argentina antes de Milei. E o resultado é isso, é escassez, é o estabelecimento também de um mercado paralelo para a venda de produtos, porque não é porque você não tem o produto no mercado oficial para vender e as pessoas deixam de comprar porque não tem poder aquisitivo para comprar, que a demanda desaparece. A demanda permanece, mas as pessoas vão buscar em outros meios terem acesso aos produtos que querem. Então, assim, resumidamente, gente, a Venezuela é quase que o último estágio daquilo que o socialismo faz, onde ele é implementado. Ele traz pobreza, ele traz escassez, ele traz clandestinidade, ele traz informalidade e esse final de semana, Cláudio, não sei se a gente vai ter oportunidade de comentar aqui,
Mas o prefeito de Nova York decretou que Nova York está falida. Não sei se você viu isso, né, Degu? Sim, com Júlia. pouquíssimo tempo, ele já decretou também a falência da cidade de Nova York. E, curiosamente ou não, uma das propostas dele é exatamente a criação de um mercado estatal para a venda de produtos. Como se um mercado subsidiado pelo governo não fosse custeado pela população por meio dos impostos. Então, assim, que falta faz estudar economia básica? Que falta faz ser liderado por um governo que respeita os fundamentos da economia, que compreende os fundamentos da economia e que não joga a culpa para cima dos empresários? Perfeito. Ó, foi muito boa a sua lembrança, porque a gente passou o fim de semana aí mais estendido, né, com feriado. Eu, em homenagem a Erika Hilton, eu dei folga aqui no feriado para a nossa equipe, né? E assim, você quebra. E o que está acontecendo na cidade de Nova York, tá? É um recado para o Brasil também. É um recado para esses idiotas da esquerda, esses imbecis irresponsáveis que ficam fazendo discursinho. E aqui o próprio Lula, que fez um pronunciamento da sexta-feira, aquele pronunciamento muito parecido com o do Mandame, né? Fala assim: os ricos contra os pobres, vamos taxar os ricos, vamos taxar os ricos. Quer dizer, essa conversa mole, porque é conversa mole. O Lula é o cara que esbanja milhões pelo mundo, viaja com a sua digníssima aí, né? Tem uma vida de nababo, tem acesso a tudo, e faz conversa fiada de que é contra o capital, de que é contra os milionários, etc., sendo ele mesmo um milionário. Aliás, ficou rico fazendo palestrinha. Ninguém nunca de viu. 300 conto o cachê, depois que deixou o governo. Palestrinha paga pelas empresas que se beneficiaram do seu governo. Isso é fato, isso aí não é invenção, isso é fato. Mas está solto ainda. Quer dizer, de novo. Enfim, o fato é o seguinte: essa conversa fiada de vamos taxar os ricos, super ricos, não sei o quê, cada vez que você torna o capital mais caro, quanto mais burocracia você traz, quanto mais você taxa esse investimento, quanto mais você entra na vida do empresário, dizendo para o empresário quantas horas ele tem que empregar alguém, quantas horas o trabalhador tem que trabalhar para essa pessoa, para essa empresa. Quando você controla quantos quilômetros o entregador tem que rodar, quando você controla dizendo que ele tem que assinar a carteira do aplicativo, né? CLT de aplicativo. Eu já falei aqui uma vez, eu tenho um sobrinho que trabalha assim com isso. E o prazer dele é ter no celular dele 3 aplicativos diferentes de entrega, que ele consegue ganhar de todos os lados. Aí não, querem criar uma relação trabalhista entre o entregador e o aplicativo. Isso é uma imbecilidade, é um anacronismo que não compreende a economia do século XXI. E tudo isso vai levar ao mesmo lugar de Nova York, à falência, ao desemprego, a quebradeira geral. É a mesma coisa que vai acontecer com essa história do 6 por 1, tá certo?